Pode ir. Boa noite, desculpa, tá meio alto pra vocês aí? Tá, então vou falar baixinho. Boa noite, tudo bem? Maravilha. Pô, enquanto o pessoal tá chegando aí, acho que tem mais gente pra entrar, com certeza. Tudo bem, Lobão? Você tá com o microfone? Ei. Não, a gente já liga já, o cara da mesa vai ligar. Aê, beleza. Aí, ó, tá no retorno. Boa noite, galera, tudo bem? Vê se o pessoal tá te ouvindo. Tá me ouvindo, galera? Aê, maravilha. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, o congresso tá bom demais, né? Não tá? Meu, eu ouvi um não aí, hein? Que isso? Bom, tudo bem. Mas tá legal. O dia foi bom hoje, né, Lobão? Hoje um friozinho gostoso, né? Pelo menos não choveu, que nem ontem. Verdade. Pelo menos não choveu que nem ontem. Amanhã abre um sol. Ô, Lobão, é o seguinte. Fala aí, Arnaldo. Pessoal, eu tô andando no meio de todos vocês e eu tenho escutado algumas reclamações, assim. Opa. Algumas solicitações, eu diria. Ah, é? Solicitações. Qual que é? Por exemplo, assim, não, ô Brega, eu acho que tá tendo palestra e tal, todo mundo tá falando, o que a gente tá ouvindo é bom, mas... Sabe assim, não tá tendo aquele tempo da gente conhecer o pessoal, sabe? A galera, sabe aquela coisa? A galera quer voz, né, Arbusto? A galera quer ter voz, Quer ter Lobão. voz. Quer ter voz. Então é o seguinte, eu e Lobão pensamos num jeito de fazer uma entrevista com vocês da plateia. Ó, A galera animada aqui. aí, ó, gostei. Isso aí. A gente pensou num jeito de fazer uma entrevista com vocês, mas assim, que tem a ver com o Congresso. Então eu pensei, Lobão. Fala aí. Eu pensei assim, eu vou fazer uma entrevista. Vamos entrevistar. Porém, no Congresso do Sim, ouve só. No Congresso do Sim, não pode dizer não. Justo. Sim, Sacou? sim. Sacou? Não. Sim, não. É isso aí. Sim, não. Então é simples, ó. Eu vou dar um exemplo. Lobão, tem umas perguntas. Pra quem? Pra você. Pra mim? Mas é pra lá. Não, é que a gente precisa primeiro fazer eu topo. Isso. Pergunta aí. Seguinte. Por exemplo, de que igreja você veio? Eu sou da Ibabe. Ibabe. São Paulo. Concentra, hein? Concentra. Tá bom. Quantos anos você tem? 31 aninhos. Meu, com um corpinho de 87. É que tem outro que mora nele ali. Tô brincando. Somos. Temos 31. Então. Lobão. Não pode falar não. Não pode falar não. Tá bom. Nem pergunta isso de novo, hein? Tá bom. Lobão, Fala aí. você é casado? Mais ou menos. Como assim, mano? Mais ou menos? Tá. Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra menos. Tá, tudo bem. Lobão, você tem filhos? Nunca vi. Nunca vi. Cara, ó, na boa. Tem filho aí pra caramba. E assim, como é que você nunca viu? Já vi dos outros. Meu mesmo eu nunca vi. Nunca vi. Tá. Caramba, o cara tá se saindo bem, né? Pode mandar, Não, que vou agora mandar. eu tô gostando da brincadeira. Vou mandar. Manda. Lobão, você acredita na reencarnação? Não, aí já é demais. Né? Aplausos pro Lobão, aplausos. Saiu bem. Então deixa eu fazer uma pra Tá. você. Tô vendo aqui que você é do outro lado. do outro lado. Você é corintiano, né? Moleque! Fazer uma pergunta. Uma só. Não, calma aí. Pergunta. Seu time já ganhou a Libertadores? Vamos! Beleza. Lobão. Não, tá legal, tô me divertindo. Bom, seguinte, ó,
Mas não pense que vocês estão ilesos disso. Humberto, por onde você está? Tô por aqui, vem comigo, Maravilha, olha lá. que agora é a hora da plateia. A hora da plateia. Humbertão. Aí, Humbertão. Isso aí. Humbertão, Quem eu vai quero... ser o primeiro? Pega alguém Cadê? aí. Qual a galera mais animada aqui que vai responder primeiro? Mano, a galera de lá, calma aí que eu tô chegando. Já escolhe quem vai responder aí. Quero ver. Calma aí, tô chegando. Vai. Licença. Pera aí, aqui. Calma aí, moça, dá licença, pera aí. Isso aí, Humbertão. Quem vai responder aqui? Ela, só porque você apontou pra ele, fica de pé. Isso aí, fica de pé. Sobe na cadeira, Sobe né, aqui. Humbertão? Sobe na cadeira. Depois a Andréia vai brigar comigo que eu tô subindo na cadeira dela. Tudo bem, André, eu te amo. Primeira pergunta. Ai, meu Deus. Calma, gente. Calma. Primeira pergunta, qual o seu nome? Mariana. Brega, faz mais uma pra ela. Ó, Mariana, é seguinte. Você acredita mesmo que todos nós somos vocacionados? Sim. Mas assim, então, Pensa bem. Então para fazer missão, o cara precisa ou ser missionário ou pastor, não é isso? Depende. Aplausos. Perto! Aplausos. Na trave! Foi bem. Mariana, tu é casada? Ainda. Vou casar. Tá, Humbertão, eu quero saber quem é o namorado dela, tá aí? Tá aí, não tá? Tá no Rio de Janeiro. Ai, que pena, Mariana, que pena. Mas valeu, aplausos pra Mariana. Aplausos. Humbertão, segue aí. Lá do outro lado agora. Cadê a galera do outro lado aí? Quem quer responder? Ali. Vai lá. Cadê a galera do Mato Grosso do Sul? Eles já chegaram? Cadê? Tem galera do Acre aqui? Do Acre eu nunca vi, mano. O Acre Não, acho que do não Acre. existe. Tem alguém do Acre? Do Acre? Não. Não, você é do Acre mesmo ou não? Não, é tipo... Deixa eu perguntar pra ela, calma aí. Você é do Acre? Pode ser. Vamos aqui desse lado. Vai lá, Humbertão. Ó, apontaram pra ela aqui. Pode ser você? De pé, fica de pé. Qual o seu nome? Ariane. Meu, todo mundo é Anne aqui? O que é isso aqui? Bom, beleza. Ó, seguinte. Ariane, eu quero perguntar pras mulheres, né? Pras mulheres, assim. Você não acha? Mulheres! É uma questão de estética, assim. De estética, tá? Estética. Seguinte, com todo respeito, se ele tiver por aí. Pega leve, hein, cara. Não, vou pegar leve. Ariane, você não acha assim que eu tô criando um clima de tensão? Você não acha assim que o Fernandinho... Ele tá escutando? Tá bom. Você não acha que o Fernandinho tá um pouquinho acima, calma, do peso? Imagina. Não. Ariane, mas assim, você acha que ele tá mais pra Fernandinho? Não, um Fernandão? Ou um Fernando, assim? Fernando, normal. Fernandinho, é a dica pra trocar o nome, tá? Tô brincando. Aplausos pra Ariane. Salva de palmas. Maravilha. Humbertão. Fala pra mim. Humbertão, pega um cara. Não pegamos um cara ainda. Um cara. Calma aí. Vai lá. Não, pega um cara bom aí. Eu vou ali no meio, aquele cara de marrom ali. Isso. Tá. Esse cara é de marrom aqui, porque o cara tá feliz e a jaqueta dele combina com a minha. É isso aí. Aí, Vanelli, jaqueta de beleza, couro, cara? velho. Liquidação é assim mesmo. Fala pra mim, qual é o seu nome? Pedro, Pedro, quantos anos? 24. Maravilha. Pedrão, você é casado, Pedrão? Um dia serei. Ô, louco. Essa esperança do cristão é linda, né? Ou não? Ô, Pedrão. É Pedro, né? Pedro, você não acha assim que as pregações estão um pouco longas? Acho. Ô, louco! O cara tá...
fala sinceridade. Mas eu gosto de pregação longa. Você gosta. Escapou bem. Tudo bem. Você tava na reunião de oração ontem? Eu tava na tenda da madrugada. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá, pra gente terminar. Você não acha que a Coca-Cola tinha que ser grátis? É claro que tinha. Sim! Você não acha que tinha que ter um frigobar no teu quarto? Tinha. Tinha! Você não acha que tinha que ter piscina aqui? Poderia ter. Poderia. Aplausos pro Pedrão, aplausos! Uma salva de palmas. Valeu, gente. Humbertão, vamos seguir com você. Vamos seguir seguindo, com você. mas antes de continuar, eu quero convidar para subir aqui. Cadê a galera da Trupe na TV? Trupe na TV! Uma salva de palmas pra galera da Trupe na TV. Uma galera que tá com a gente aqui, eles vão se apresentar. Isso aí. Sobe também essas cadeiras aqui. Prepara o som pra mim, DJ, que a gente vai soltar já. Todo mundo sentado, Humbertão? Todo mundo sentado. Hoje vai ser mais relax, assim, a nossa ginastiquinha. Beleza. Um pouquinho mais relax. Todo mundo sentado. Ótimo. Então se ajeita na cadeira aí. Se ajeita na cadeira, penteia o cabelo pros carecas. Que DJ, pena. já aumenta esse retorno aqui da música pra mim. Vamos lá. Todo mundo sentado, todo mundo pronto. Senta aí. Dá aquela estalada no pescoço, dá aquela alongada. Pra gente começar bem, né? E vamos que vamos, solta o som, DJ. Se prepara pra viagem. Todo mundo colocando capacete. Ajeita o capacete. Fecha. Óculos escuros pra proteger do vento. Cinto de segurança. Outro cinto de segurança. Colete à prova de bala que a gente vai passar pelo Rio. Vem comigo assim, ó. 1, 2. Era, cada um na sua cadeira. 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 PlayStation na sua cadeira, PlayStation na sua cadeira. PlayStation na sua cadeira, PlayStation na sua cadeira. Atari na sua cadeira, Atari na sua cadeira. Atari na sua cadeira, Atari na sua cadeira. Eu disse era cada um na sua cadeira. Era cada um na sua cadeira. Eu disse era cada um na sua cadeira. Era cada um na sua cadeira. Box na sua cadeira, box na sua cadeira. Box na sua cadeira, box na sua cadeira. Box com gancho, box com gancho, box e gancho. Box com gancho, box com gancho, box e gancho. Eu disse era cada um na sua cadeira. 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 Cowboy na sua cadeira, cowboy na sua cadeira. Cowboy na sua cadeira, cowboy na sua cadeira. Cowboy girando laço, cowboy girando laço. Cowboy girando laço, cowboy girando laço. Eu disse era, quero ouvir. Eu disse era cada um nessa cadeira, vai. Era cada cadeira. Era cada um nessa cadeira. Natação na sua cadeira, natação na sua 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 cadeira. Eu disse era cada um nessa cadeira. Eu vi? Tá lindo! Era cada um nessa cadeira. Era cada nessa cadeira. Era cada um nessa cadeira. Matrix na sua cadeira, Matrix 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 nessa cadeira. Eu disse quero ouvir. Era cada um nessa cadeira. Era nessa cadeira. Era cada um. E pra levar bronca, surf na sua cadeira, surf na sua cadeira. Surf na sua cadeira, surf na sua cadeira. Surf entrando tu, surf entrando no tubo. Surf entrando tu, surf entrando no tubo. Eu disse era, quero ouvir. Era, tá lindo. Era cada sacadeira. Era cada um na sacadeira. Valeu, galera.
Vem com a trupe! Boa, moleque! Segue trupe! Ai, na verdade, nossa, cansei, cara. Cansei, meu caneco. Fica aí junto com a gente. Vai Tenta. cansar um pouquinho mais, por favor. Nossa. Galera, agora você vai se colocar de pé, já sentou demais na cadeira. Tira a blusa, cachecol. Isso aí, já esquentou? Esquentou ou não esquentou? Cinto. Não Sim, tem que dizer sim, o povo não aprendeu sinto, ainda. cara, Não aprendeu, não adianta. Galera, essa musiquinha que nós vamos cantar com vocês agora chama-se A Dança da Lavadeira. Talvez... Quem conhece aqui, levanta a mão, por favor. Boa, legal. E a gente vai pedir ajuda da banda ao vivo junto com a Dança da Lavadeira. Olha aí. Vamos lá. O Fernandinho não tá aí? O Kleber Lucas dançou com a gente em 2009. O Fernandinho não tá aí pra dançar com a gente? Coreografia, vamos lá. Coreografia. Daqui a pouco ele vai... Tá dormindo, deixa ele. Ó, coreografia, Israel, vamos lá, o nosso coreógrafo de plantão vai ensinar como é a dança da lavadeira. Isso. Bacia na cabeça. Todo mundo com a bacia na cabeça. Ok. Agora você vai pega a bacia, põe ela no chão. É bem sugestiva a música, tá? Pegue a camisa do seu amigão. Daí tu pega a camisa do cara do lado, você vai lavar a roupa dele. Aí você esfrega. Depois de esfregar você... Boa, meninada. Isso aí, a mulherada sabe lavar a roupa aqui, ó. Torce. Agora para os homens, depois que você torce, você faz o quê? Pendura. Você quer dizer suja, né? Não. Pendura, dura. Facinho, né? Faz. Depois, Faz. de novo. Depois de novo. Vamos lá. Até cansar. Até sair limpa e molhada a camiseta. 1, 2, 3, 4. Bacia na cabeça. Essa é a dança da lavadeira. Essa é a dança. O quê? Pega a bacia, põe ela no chão. Pegue a camisa do seu amigão. Então esfrega. E agora torce. Então pendura, dura. Beleza, tá bom. Aprenderam. Pra ensaio tá bom. Beleza. Muito bem. Porra, muito bem. Agora, baterista, pouquinho mais rápido. Tá muito devagar. Tipo fest. Tipo fest. Tipo ontem à noite. Ah, manda ver, mano. Vai. Ó a bacia na cabeça pra lavar a roupa direitinho. Vai. Essa é a dança Da lavadeira. Essa é a dança da lavadeira. Pegue a bacia, põe ela no chão. Pegue a camisa do seu amigão. Então esfrega agora. Torce. Então pendura, dura. Pegue a bacia, põe ela no chão. Pegue a camisa do seu amigão. Então esfrega. E agora torce. Então pendura, dura. E agora esfrega. E agora torce. Então pendura, dura. Então pendura. Remix. Dura. Beleza. Valeu, moçada. Isso aí. Deu pra suar. Agora Agora pode sentar. Você vai curtir um pouquinho Sit down. do nosso trabalho, né? Que é cobrir o evento de you'll see a verdade. little bit of our work now. O Israel vai traduzir, por favor. Yes. Então você vai assistir um vídeo, né, de algumas entrevistas que nós fizemos no evento. Yes. Se você não gostar, pelo menos finjam que gostem, né? Por favor, beleza? Yes. A gente vai ficar mais feliz e alegre, Yes. Like it. ok? Então curta o nosso vídeo da trupe Yes. After Na TV. Zarden, Mohad Zidin, let's go. Luzes e ação. Luzes. Aê, obrigado. Desliga o seu celular. Por favor. Quero que você convide o sim para a sua vida. Porque ele vai dizer sim
para você. Aqui no Congresso Sim, você abraça missões. Você vive missões. E passa a viver de uma forma que alcance o mundo lá fora. Antes de começarmos, quero dar boas-vindas aos novos membros. Quem de vocês é novo? Ele veio hoje. Ele é novo. Esse aqui. Isso. Venha cá, futuro missionário. Não, obrigado. Eu tô bem. Desculpe, o que foi que você disse? Não. Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Já chega! Se o cristão não vem a Brandão, Brandão vai até o cristão. Qual é o seu nome? Jim, deixa-me adivinhar. Seu pastor disse pra você vir aqui hoje. Sim. E você não gostaria, não é? Não. Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Você está morto, Jim. Você diz não pra vocação e assim não está vivendo. Ou às vezes você não tem certeza do que realmente Deus quer de você, ou como você pode servi-lo. Você está sentado no banco da sua igreja faz anos. Sei que todas as noites que você está apático e sem interesses pelas coisas que você não tem nem entusiasmo o suficiente para ler a Bíblia. Eu estou certo, Jim? Eu tenho tido alguns problemas. Nós vamos firmar um compromisso, Jim. Você quer firmar um compromisso? A palavra é sim. Sim! Quando você deixar este congresso, toda vez que Deus falar com você, não importa qual for, você vai dizer sim. Sim. E se eu disser a outra palavra? Deus está te dando a chance de servir a Ele. Se você negar um convite tão sério, as coisas poderão ficar um tanto difíceis. O que você me diz? Está pronto para ser um missionário? Sim. Sim! Sim. Sim! De novo. Sim. Sim! De novo. Sim! Então fale o nome do nosso congresso. Sim! Sim! Quero aprender alemão. Sim, quero aprender coreano. Galera, eu, Thiago, nosso Plínio, amado irmão, e atrás das câmeras, grande Júnior. Estamos aqui um pouquinho longe, em Sumaré, em São Paulo, diretamente do Congresso Sim. Todos são vocacionados. Yes! Estamos aqui, a PIB de Curitiba, fazendo parceria aqui com a IBB de Barreiros, Florianópolis. E é nóis, cara, pra Jesus. Estamos aqui cobrindo mais um evento. Fique ligado agora nas imagens, nas entrevistas que nós vamos fazer pra você. E aí, meninas, como é que foi a experiência? Conta pra gente aqui, pra trupe, a experiência de sentir artes hoje aqui, nessa tarde. Achei muito legal, foi muito diferente, assim, e abriu nossa cabeça, né, que realmente Deus pode usar qualquer coisa, qualquer talento que a gente tem pra glória dele. Se usou uma mula, né? Pode usar até nós aqui. Pode usar até você. Silvana, e aí, tá gostando? Muito obrigado pela entrevista, valeu, galera, é isso aí. Estamos aqui em 2012, depois de 3 anos, Amanda. Talvez você não lembre dela, mas ela é uma garota que tinha uma pinta no rosto. Obrigada. Tá sujo aqui. Ah lá, todo mundo fala isso pra mim, já fizeram essa piada com carrapato. Já chega já de piada, né?
E agora não tem mais. Já era. Eu tirei porque eu fiquei traumatizada que aquele cara lá, sem educação, ele falou assim, ó, parece um carrapato. Tirei mesmo. Fernando, rapaz, quanto tempo? Você lembra da gente? Eu lembro de você. Olha só, rapaz, eu perdi teu e-mail. Eu precisava mandar umas coisinhas pra você. É porque eu não sou importante, se eu fosse importante. Mas eu gostaria de mandar uns e-mails. Tem umas coisas, uns pepinos aí que... Nessa. Você quer que eu caia de novo? O que aconteceu? Você sabe que a gente não sacaneia? Não, mas aí é o seu seguinte... e-mail pra gente? Não. Mas por que você não... Por que você não usa a nossa caneta, Fernando? Caia de novo. Mas eu já caí uma vez. Se eu for ligar... Aqui, ó, meu e-mail aqui tá aqui. Sabe que você tem uma memória boa, né? Pô, mas vocês fizeram comigo essa... agora só não sei onde foi que vocês... Vitória, Vitória. Foi mesmo? Lá no... Nalzira tava lá também. Foi, que eu preguei lá. Mas vocês são perseverantes, né? Mas é o seguinte, o cara só pode ser bobo uma vez, né? Verdade. Bobo 2 vezes aí não dá, né? É igual nós que tenta, é bobo 3, 4, 5 vezes, fica tentando. Quem que é esse cara aí no palco aí? São 2 palhaços. Vamos interpretar, ele faz adivinhações. Vamos ver se tu descobre o nome dele. Nasceu há 10 mil anos atrás, faz adivinhações, tá? Se transforma, muda o tom de voz, vira os olhos, começa com K e termina com tá. Começa com K e termina com tá. Capeta. Me explica aí o que é essa bagunça toda aqui. Isso aqui é um estilo, entendeu, de música que tem na África portuguesa. Entendeu? Aí São Tomé e Príncipe, em Angola, chama Kuduro. Você vem da onde? Guarujá. Guarujá, olha só. Quantos quilômetros você já viajou? Ai, não sei não. Saí 5 horas da manhã. Quantas pessoas veio na sua caravana? 5. 5 pessoas. Um carro? Um carro. Legal. Tá valendo. Isso aí. Primeiro você põe a cara aqui. E daí a gente começa a fazer massagem, né? Vai lá. Deixa que eu assumo. Ai, meu Deus. Não, mas era eu que tava maquiando desde o começo. Você não percebeu? Não percebi não. Não, mas eu sou um maquiador profissional. Só não olha no espelho, tá bom? Não acredito que você... Tô gostando muito das tendas e estou esperando, assim, realmente pela confirmação da minha vocação e acho que está sendo muito importante para um processo, assim, de escolha e tal. É bem legal, eu tô gostando bastante. Ô, Fernandinho, você viu onde você tá? Sempre chove, né? Já viu que chove? Eu não tô entendendo também, cara. A gente foi no outro congresso e tal, choveu, meu amigo. Qual é? Você não tem uma música que você possa fazer que traga a luz, sol, sabe? Fazer uma música. Eu vou ler mais lá sobre a história de Elias, na parte que ele traz fogo. Aí, agora sim, fogo do céu, mesmo. Você não vai queimar a gente aqui. Isso aí, cara. Estão curtindo aí o congresso? Maravilha, ó, graças a Deus, meu Deus, realmente é o que nós acabamos de comentar aqui, ó, as provas que a gente não pode se exaltar só no momento só de, como se diz, né? Das maravilhas. Pode vir as provas e a gente também tem que estar ali agradecendo, porque para poder enfrentar a segunda prova, né? Agora nós estamos na benção, né? Flutuando. Agora temos que se preparar para a outra próxima, não sabemos como é que vai vir, né? Inclusive nós estávamos comentando, hoje nós estamos comendo uma costelinha temperada. Quando vir o arroz e o feijão, nós temos que estar em prova para poder, né, sem murmuração. Comer pedra e tá feliz. E agradecer a Deus. Quebrar os dentes, ficar lá, né, engolir tudo. E não murmurar. E tudo dá graça. Então fechou, valeu? Foi legal o nosso mestre. Amém, é isso aí. Viu? Aprendeu, né? Aprendeu. Quem louvou o Senhor em espírito e em verdade diz assim, ó, sim! É isso aí, galera. Eu queria pedir para que você sentasse agora. Daqui a pouco o Fernandinho volta e ministra aqui para que a gente consiga louvar mais e mais ao Senhor. Amém? Mas nessa hora, eu queria que você derramasse o seu coração
para se preparar para ouvir um pastorzão aí, amigo, brother, pastor Uziel, lá do Espírito Santo, para compartilhar conosco um pouco da sua vocação. Uma salva de palmas para o pastor Uziel, galera! Nós estamos no meio desse congresso e eu acho que o seu coração está cheio de certezas, ou talvez de dúvidas. Se a dúvida é a sua questão, eu queria falar com você. Eu sou casado, tenho 48 anos, lá em casa temos 3 moças, 2 já casaram, a mais nova está estudando psicologia. Eu sou uma pessoa que tem caminhado na vida com muitas dúvidas. Eu não me definiria como uma pessoa de muitas certezas. E eu queria testemunhar para você como é que Deus pode usar pessoas que têm dúvidas, porque é assim que eu me vejo. Aos 18 anos eu tinha uma certa convicção de que Deus tinha um chamado ministerial para mim, para o pastorado. Atualmente eu estou no pastorado da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória. Mas eu fiz uma oração naquele dia. Eu queria que Deus me desse a oportunidade de construir uma carreira, porque eu tinha um temor, sendo filho de um pastor e vivendo a vida toda dentro do contexto da igreja, eu temia que a minha inclinação ministerial fosse muito mais um costume com tudo isso do que uma certeza de que Deus quisesse isso para mim. Pedi a Deus que me desse a oportunidade de construir uma carreira e no tempo próprio, se Ele quisesse, Ele poderia me chamar e eu deixaria tudo. E eu fiz isso. Eu fui para o seminário com 20 anos. Depois estudei administração, me especializei, fiz um mestrado em teologia e nesse processo eu cresci numa grande empresa. E quando eu estava num processo de tornar-me um dos diretores da empresa, eu comecei a me lembrar da oração dos 18 anos, eu tinha 36. E por 2 anos eu fiquei com muitas angústias. E aos 38 eu entreguei a minha carreira e fui para a igreja ganhar 40% do que eu ganhava na minha profissão. Naquele tempo eu recebi um convite para dar aula na faculdade, fiz isso por algum tempo, depois fiquei só no ministério. Foram 7 anos de vida dedicada a uma igreja. Depois de 7 anos eu senti que o ciclo ali tinha fechado e eu comecei a acreditar que Deus pudesse ter um outro ministério. E eu comecei a procurar isso, recebi alguns contatos, fiz alguns caminhos, mas nada se confirmava. No mesmo período, eu comecei a receber contato da minha antiga empresa. E uma primeira sondagem eu disse não. Segunda sondagem eu disse não. Uma terceira sondagem eu estava ao telefone, minha esposa do lado. Ela disse, você orou para esse telefonema, por essa sondagem que é a terceira vez? Eu disse, não orei, porque se eu abandonei a minha jornada como administrador para ser pastor, qual o sentido de eu voltar para lá? E ela disse, mas e daí? Você não pode orar? Lá em casa quem manda sou eu, mas eu sou muito democrático. E eu resolvi naquele dia em especial ser democrático e disse, ok, vou aceitar a sua proposta. E aí eu fiz uma oração, e só bastou uma oração para eu sentir uma profunda paz em voltar para aquela empresa. O quadro de diretores daquela empresa havia mudado, o presidente que estava me convidando não me conhecia, nem eu a ele. E aí marcamos uma reunião. E ele me disse, eu queria que você voltasse para assumir a direção de uma área que está muito difícil para nós. E eu falei para ele, deve estar muito difícil mesmo, porque vocês chamarem um pastor, a coisa deve estar preta. Só oração. E aí, eu assumi, fiquei 4 anos lá, e tive a oportunidade de pastorear pessoas que jamais eu pastorearia em outro lugar. Tive a oportunidade de cuidar de pessoas que eu não teria acesso. Nesse período, tive a oportunidade de montar um grupo de estudo bíblico que incluiu espíritas, ateus e pessoas que há muito haviam abandonado a igreja. Depois de 4 anos, rompi o contrato e fiquei um período que eu chamei de sabático, onde eu fui reescrever coisas que eu queria pensar sobre mim mesmo, minha vida, minha jornada. E esse tempo todo, eu nunca tive muitas certezas,
Cada movimento que Deus me colocava para fazer era carregado de angústia e de dúvidas. E toda essa dúvida, então, no ano passado, nesse período de retiro pessoal, me fizeram compreender algumas coisas. Primeiro, que a gente precisa ter plena certeza de quem Deus é e do amor que Ele tem por nós. A gente precisa ter plena certeza de que a graça de Jesus torna pessoas como você e eu úteis para Ele. A gente tem que ter a plena certeza de que Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Agora, como Deus vai fazer, de que maneira, em que momento, isso nunca foi uma certeza para mim. E aí, eu coloquei de novo minha vida diante de Deus, e a igreja onde eu estava, que era a Praia do Canto, me chamou para voltar. Em outubro do ano passado, eu retomei a igreja. E hoje, eu presido uma fundação que cuida de 350 crianças em estado de risco. Eu lidero um instituto que se dedica à capacitação de jovens para a liderança na sociedade, jovens cristãos, para que Deus os coloque em prefeituras, hospitais, empresas, onde Ele quiser colocar, e sejam lá instrumentos de Deus para que o reino de Deus seja expandido e se cumpra o desejo de Jesus de ser Senhor na sua autoridade sobre tudo e todos, e que cada um que está ali seja instrumento disso. E interessante, no meu ministério hoje, o que eu mais faço é casamento. Então, quem estiver solteiro, eu faço casamento dos meus ex-alunos da faculdade, dos professores que eu tenho na academia, dos vizinhos da igreja, e cada casamento tem sido uma oportunidade para falar da graça e do amor de Jesus. Minha palavra, então, é para você que é carregado de dúvidas. Não há problema em ter dúvidas. Deus usa pessoas que têm dúvidas. Dúvidas sobre o que deve fazer e os momentos de fazer isso, mas que carregam no coração uma profunda certeza do amor dEle, da presença dEle e de sua soberania. Deus abençoe você. Aqui no Congressão, é muito bonzão, é meu irmão, é meu irmão. Galera, meu lance não é o rap, mas eu quero chamar um mano aqui, mano. Chega aí, Poçan. Chega aí. Firmeza, meu. Chega aí, mano. Tá ligado? Uma salva de palmas aqui pro Poçan, mano. Mano, dá tua palavra aí. Boa noite, rapaziada. Beleza? Toda a Juventude Batista. Eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso projeto. Eu estou muito feliz de estar nesse avivamento missionário da Junta de Missões Nacionais que nós estamos participando aqui no Brasil, porque a Junta está trabalhando hoje naquela visão do ID, aquela visão que diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos praticando isso na cidade de São Paulo. Estamos pregando o Evangelho para as tribos urbanas. Quem já ouviu falar de tribos urbanas aí? Erga a mão aí. Firmeza. E as tribos urbanas são pessoas que estão envolvidas por laços de vizinhança, por música, por filosofia, e eles formam grupos e curtem a mesma música, se vestem igual. Por que precisa evangelizar as tribos urbanas? Quem são as tribos urbanas? As tribos urbanas é o roqueiro, é o rapper, é o surfista, que muitos de vocês conhecem, é os emos, é os nerds, é as torcidas organizadas. E existem mais de 35 tribos urbanas em São Paulo que a gente sabe, né, que a gente conhece um pouco. E se você quiser conhecer mais, depois na minha tenda tem lá materiais para você conhecer e pode perguntar. Há uma estimativa que existe pelo menos 30% dos jovens e adolescentes é envolvido diretamente com uma tribo urbana. E os que não estão envolvidos diretamente, eles têm assim um laço de afinidade, gostam de uma tribo, se veste de alguma maneira, gosta da música, e por isso há uma grande importância, porque as tribos urbanas têm uma influência muito grande aos nossos jovens, e muitas vezes negativa, porque muitas tribos urbanas, muitas músicas que estão relacionadas à tribo urbana, ela passa rebeldia, ela passa revolta, ela passa um incentivo às drogas. Por isso nós queremos pregar o Evangelho
Não sei se está passando aqui algum trabalho que nós fazemos. Nós estamos hoje no Paraisópolis, plantando a primeira missão batista underground, para poder ganhar os loucos para Jesus. O tatuado, o cara com alargador na orelha, o rapper e muitos mais. Está passando aí uma crew de b-boys que já são discípulos nossos. Nós estamos trabalhando na vida deles. Se você quiser se envolver de alguma forma, vai lá na minha tenda. Lá tem meu CD, lá tem revista, livro, né? De tribos urbanas. E a gente vai poder conversar muito mais. Ok? Firmeza? Eu gostaria de mandar um som para você. Antes de mandar um som, gostaria de contar um testemunho de um desses jovens. Nós evangelizamos, discipulamos. E ele falou assim: eu sempre associei o rap, o break, a sensualidade, a droga, a marginalidade. Mas você, Poçan, vem com uma proposta diferente. Você me ajudou a associar o meu break, o rap, a Deus. Firmeza? Muito mano canta fazendo apologia à droga. Muito mano faz letra falando palavrão. Eu faço letra falando da cruz. A cruz, 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 a cruz. A cruz continua sendo minha inspiração, a cruz continua sendo minha expressão. A cruz me dá força e coragem para prosseguir. Na cruz eu ouço a voz que me incentiva a reagir. Eu sigo a caminhada em direção da cruz. Espinho na estrada, mas ela me conduz. Eu tropeço, olho pra cruz e consigo levantar. A cruz me mantém firme e não me deixa desandar. Cilada tem de monte, mas na cruz eu me esquivo. Eu sei, eu tô ligado, pela cruz é que tô vivo. Não caio na dos bicos, na cruz eu invisto, não me perco com os caô. Na cruz eu insisto, geração maliciosa dão as costas pra cruz. O inimigo com banquete gentilmente seduz. Por 7 dias de orgia, há quem cuspa na cruz. Por alguns dias de orgia, alguns daqui traiu Jesus. Pra testar minha lealdade, fita errada tem de monte. Traidor oferece, e os bicos faz a ponte sem chance. Tento perdido, já não sou mais eu que vivo. Sou escravo, aprisionado, acorrentado em Cristo. A história da cruz me cativa e me fascina. A história da cruz foi quem mudou a minha vida. Olhei pra cruz e vi meus pecados em Jesus. Na escuridão da cruz, na cruz o carpinteiro pagou o que não devia. Quitou a dívida de quem não merecia. Dos ladrão, dos corruptos, dos avarentos, até daquele que não merece reconhecimento. O carpinteiro foi até o fim, assim renunciou. Quando eu nem o amava, ele me amou. Não só levou a cruz, desde Pilatos sempre se esvaziou pra ver nosso lado. Então pega a sua cruz, doidão, que é assim que faz. Tem uns que por nada deixar ela pra trás, pra viver na Augusta, freguês de biqueira. O inimigo na ação pra te dar uma rasteira. Pensa no que vai dar, não pensa só no momento. Por isso sou pela cruz e guardo os mandamentos. A cruz é tema principal do meu discurso. Mudou meu status e alterou meu percurso. É ponte que passa por cima do abismo. É ponte, o caminho rumo ao paraíso, rumo ao infinito. Pela cruz não tá restrito, vou por ela e prossigo. Tô livre dos delitos. Pela cruz, doido, me chamou, e ele me chamou gentilmente, me atraiu e me atraiu pra ele. Sem palavras, eu me aproximo de Deus, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Lá vem a tempestade, meu Deus, o vento é forte, não vai me derrubar. A cruz é meu suporte, estremece, abala as minhas estruturas. Quer me arrastar, me prender na sepultura. A vida dura diz pra mim, qual o pobre que não tem. Só que um dia eu olhei pra cruz e pra ela eu disse amém. Nem vem que não tem, não sou refém de ninguém. Do crime, do sistema e nem do rap também. Meus punhos lá na cruz foram livres das algemas. Oh, alma minha, eu te peço, não tema. As suas é o vale da sombra atual, só que eu não pago pau, não temo nem o mal, minha proteção não é de chumbo, não machuca ninguém, só vem ao mundo pra ver o meu e o seu bem. Sofrimento eu sei que tem, multiplica o seu por 100. Por você, por nossa pátria, Jesus foi mais além. Não usou a pobreza como pretexto pra matar, não é julgando, não é tirando, nem querendo ser o par. Como diz, consciência tá na hora de parar pra pensar e ver que é preciso mudar. Motivos tenho de sobra pra ser mais um amargurado, só que o alívio chegou, também fui alcançado. O sol brilhou, o dia escuro acabou, foi na cruz que Jesus por nós se derramou. Pela cruz
me chamou. E Ele me chamou. Gentilmente me atraiu pra Ele. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu. Sem palavras, e sem palavras eu fico. Eu me aproximo de Deus. E quebrantado estou. Seu amor, e quebrantado estou. Pela cruz. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Firmeza total, rapaziada. Estamos aqui adorando a Deus no rap, ritmo e poesia. Aqui do meu lado, só para finalizar, meu mano Jefferson, morador da favela, da segunda maior favela de São Paulo e da quinta maior favela do Brasil, que é a favela que nós estamos plantando, a Missão Batista Underground. Talvez quando você olha para a favela, você fala assim, na favela só tem traficante, na favela só tem bandido, na favela só tem miséria. Olha aqui um talento da comunidade aqui, ó. Eu posso dizer para vocês, meu truta, eu posso dizer para vocês, meu mano e minha mina, na favela existe muito mais gente talentosa e trabalhadora do que bandido e traficante. Firmeza total. Deus abençoe, muita paz, é nóis. Há 2 anos atrás, nós sonhávamos, Ana Alzira, Adilson e eu, com um evento em que pudéssemos falar à juventude brasileira sobre as oportunidades para servir a Deus. 2 anos depois, nós vemos isso realidade. Você já foi agraciado, já foi abençoado de inúmeras formas nesses 2 dias do sim. A sua vida provavelmente já começou a mudar, mas ela nunca mais vai parar de mudar. Ela nunca mais vai ser a mesma e jamais vai se repetir a mesma. Cada vez mais você vai ser desafiado a se aproximar de Deus, a estar junto dEle e a viver perfeitamente a sua vontade. É para isso que fazemos este evento, para que você seja tão íntimo de Deus, que você não se confunda com Ele, mas que as pessoas confundam a mensagem dEle com você, com a sua vida. Por isso eu quero fazer uma coisa diferente. Normalmente oram pelo preletor, eu quero orar por você. A razão desse evento não é eu falar, pastor Ed falar, pastor Brandão, missionários darem testemunho, mostrarmos projetos. A razão é você. É você descobrir a sua vocação. É você fazer a vontade de Deus. Se você quer que eu ore por você, fique em pé. Nós vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós somos Teus porque o Senhor nos fez, mas somos duplamente Teus porque o Senhor nos salvou em Jesus Cristo. Pai, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos vivê-la plenamente. Nesse instante, Pai, nós queremos que o Senhor fale a todos nós, que o Senhor modifique a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, que o Senhor viva em nós. Nós queremos, Pai, ao término deste culto, sairmos profundamente impactados pela Tua presença, de tal forma apaixonados que jamais queiramos outra coisa na vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar. A gente está falando sobre vocação, a gente está falando um monte de coisa sobre vocação, mas
tem uma coisa que para mim pega um pouco com vocação, que é a ideia de que vocação é só quando eu tenho um grande projeto. Eu tenho um grande projeto, então eu sou vocacionado. As pessoas esperam muito de você quando você é vocacionado. Eu cresci numa família de pastores. Meus 2 avós eram pastores. Meu pai é pastor, tenho tido dos 2 lados pastores, tenho primo pastor. Alguém já disse que a minha família sofre de maldição hereditária pastoral. Prefiro acreditar que eu sofro de bênção familiar pastoral. Mas eu tinha uma crise com isso. Eu tinha grandes ícones, grandes referências. E eu tinha uma compreensão de que eu não ia ser como eles, que eu não ia ter a importância deles, que eu não ia ter o mesmo sucesso ministerial que eles. E por isso, eu me preocupei com algumas coisas. Me preocupei em tentar entender como é que eu me saio bem. O que eu preciso fazer para minha vocação ser aquilo que Deus espera? Eu me decidi pelo ministério com 17 anos. Eu, como todo bom filho de pastor, queria ser rico. Filho de pastor na minha geração tinha um discurso igualzinho de jogador de futebol. Eu quero ser rico porque eu vou comprar uma casa para o meu pai, vou dar uma vida melhor para minha mãe e tal. Eu queria ser médico. Meu irmão era médico. Mas com 17 anos eu entendi que não tinha jeito. Ou era isso, ou não era mais nada. Ou eu ia ser alguém que ia viver enchendo a paciência dos outros, porque eu ia ser um frustrado. Eu entendi o que era vocação. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a vida de pessoas ao meu lado. Isso mudou a vida de amigos meus. Teve um amigo meu que virou para mim e falou assim: eu também vou para o seminário, porque se for aceitar um cara igual o João, tem que me aceitar. Se o nível chegou nesse aí, qualquer um pode. Eu comecei a buscar na palavra de Deus alguns referenciais. Eu já tinha lido a Bíblia, sei lá quantas vezes, com 17 anos, umas 8 ou 9 vezes. Eu comecei a olhar para aqueles personagens que não eram tão famosos. Mas só 25 anos depois, eu encontrei um personagem, uma pessoa, que para mim diz melhor do que qualquer um sobre o poder da vocação. Sim, hoje eu quero falar para vocês sobre isso, o poder da vocação. Como uma vocação tem poder, como uma vocação transforma. Como uma vocação transforma uma pessoa que é tímida em alguém que tem coragem para falar para milhares de pessoas. Como uma vocação faz com que uma pessoa que não tem fé passe a enfrentar os monstros do mundo e superá-los. Como a vocação faz com que pessoas que não sabem se relacionar se tornem líderes inspiradores. Mas eu descobri uma coisa que a vocação normalmente está ligada a 3 pensamentos que nós temos. Há 3 formas de pensar em relação à vocação. A primeira é quem nós somos. A segunda é o que fazemos. E a terceira é o que podemos. Normalmente nós pensamos: eu sou fulano de tal, eu faço isso e eu posso fazer isso. Então, a minha vocação tem que ser essa. Eu monto uma equação. Eu faço um trinômio. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu posso. Essa é a soma, essa é a equação, e o resultado disso, então, eu imagino que seja
a minha vocação. O problema é que faltam alguns elementos nessa equação. Primeiro, falta um outro sujeito nessa equação chamado Deus, que não poderia faltar. Faltam outros elementos como o Espírito Santo, que muda o terceiro ponto, o que você pode fazer. Falta Jesus Cristo, que muda o segundo ponto, que é o que você faz. Eu quero falar para você sobre uma pessoa que descobriu a sua vocação, a sua missão. Mas antes eu preciso te dizer que missão vem antes de missões. A gente não pode confundir as duas coisas. Missão é uma coisa. Deus criou o mundo e colocou o ser humano com uma missão. O ser humano falhou nessa missão e aí surgiu missões. Missões é o resultado do fracasso da missão humana. Repito, missões é o resultado do fracasso da ação humana. É a reação de Deus ao nosso fracasso. Aí, Ele que nos deu uma missão para nos resgatar e resgatar a nossa missão, Ele faz missões, Ele envia o seu Filho. Por isso, antes de fazer missões, eu preciso entender qual é a minha missão. E para isso eu preciso entender qual é a minha vocação. Eu preciso entender quem eu sou, mas também quem Deus pensa que eu sou. O que eu faço, mas o que Deus quer que eu faça. O que eu posso fazer, mas o que o Espírito faz ou pode fazer através de mim. Mas o personagem que eu quero convidar você a refletir está no livro de Gênesis, no capítulo 36, no versículo 24. E eu acho que você nunca ouviu falar nesse sujeito. Diz assim o texto bíblico de Gênesis 36, 24. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E este é o Aná que achou as fontes termais no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Esse é o texto. Um texto que está numa genealogia. Numa genealogia que não é do povo de Israel, que não é de um descendente sequer de Abraão, mas que é de um povo que habitava a terra à época da chegada de Abraão. Um povo que não foi escolhido, um povo que não tinha nenhum significado histórico, que nós nem nos lembramos deles. E está lá aquela sequência normal de uma genealogia. E fulano nasceu, e fulano teve filhos, e fulano morreu. E todo mundo nasce, e todo mundo morre, e alguns têm filhos. Mas no meio daquela história toda tem um cara que faz um negócio completamente diferente. E agora, 5.000 anos depois, ou 6.000 anos, sei lá quanto tempo, depois você pergunta para o seu pastor, a gente está falando dele, embora a gente nunca tenha prestado atenção nele. Esse cara se chama Aná. Aná é o único na história de uma genealogia que não apenas teve filhos, mas fez mais do que isso. Não, ele é o cara que achou as fontes de águas termais no deserto, enquanto apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Ele tinha todos os motivos do mundo para ter uma vida ruim, para lamentar, para ser um cara que viveria chorando. Sim, o seu trabalho era horrível, 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 horrível. Vamos pensar um pouquinho. Crise desse cara. Primeiro, como eu disse, normalmente nós pensamos de nós mesmos, quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós podemos fazer. Quem era esse cara? Esse cara era um pastor. A gente tem uma ideia aí da Idade Média, do bucolismo, lembra lá, do pessoal do campestre? Aí tem um cara lá no campo com uma ovelhinha assim no colo, tudo bonitinho. Gente, quem mora no campo fede.
a bicho. Quem é pastor fede a bicho. É por isso que pastor fede, tem cheiro de ovelha. Se você não tomar banho, seu pastor no final do culto, meu amigo, está com seu CC. Por mais cheiroso que ele seja. Pastor era uma profissão tão desprezível, que quando Jesus nasceu, Deus fez questão de mandar anjos falar para eles. Foi buscá-los no campo. Vocês pensam que eles ficavam no campo porque eles queriam simplesmente? Não, porque eles não podiam entrar na cidade. Porque quando eles entravam na cidade, as pessoas faziam assim, tapavam o nariz. Tapavam. As pessoas não queriam fazer negócios com eles. Era um mal necessário. Era o gari do nosso tempo. Ninguém queria ser pastor. Era melhor ser um guerreiro. Era melhor ser qualquer coisa. Mas não era apenas porque era desprezado que era o problema. Ele tinha uma outra dificuldade, que o trabalho era muito pesado. A gente fica lá com aquela ideia, o cara sentadinho lá, tal, com uma ovelhinha, tirando o pico da ovelhinha, tirando pulga, sei lá se tem pulga, mas fica lá, tirando aqueles negocinhos, é só isso. Olha só, primeiro que o cara tem que ficar andando daqui para lá, naquele solzinho legal da Palestina. E aí ele tem que procurar lugar para dar de comida, para dar comer, para as ovelhas comerem. E a ovelha come pra caramba, não sei se você sabe. E elas acabam com o pasto, porque elas arrancam tudo. Aí você tem que procurar outro lugar. Amanhã é outro lugar. A vida de pastor não tem monotonia nesse aspecto. Você tem que estar sempre procurando um lugar para dar comida. Aí, tem um agravante no caso dele, porque ele não é pastor de ovelhas. Ele é pastor de jumentos. Você lembra da diferença entre ovelha e jumento? É óbvio, né? Se não, depois você entra no Google, pega a foto dos dois, você vai lembrar, tá? Mas ele era pastor de jumento, e jumento é um negócio mais complicado, porque jumento é teimoso como um jumento. É como uma mula. Ele empacava. Ovelha, você faz o seguinte, você solta um cachorro atrás e vai, você dá umas varadas, a ovelha vai, né? Tem diácono que não, mas as ovelhas vão. Aí tem jumento, o jumento não vai. Você mete a vara no jumento, o jumento não vai. E nem sempre porque está vendo o anjo. Tem hora que é simplesmente porque é jumento. E ele tem que bater no jumento, ele tem que sair puxando o jumento. E aí é o seguinte, o resto do rebanho está indo e tem um jumento empacado. E você tem que segurar aquele monte de jumento. Enquanto aquele bendito jumento está empacado. Você imagina o estresse do cara. O cara deve terminar o dia podre, porque fede a jumento e porque está cansado. É um trabalho desgraçado de pesado. O cara deve morrer. O cara deve entrar numa academia dessas nossas aí e tirar de letra qualquer coisa que se faça. Era pesado demais. Mas aqui para nós, tem gente que tem trabalho pesado. Pô, mas pelo menos vive num lugar legal, né? Eu digo sempre assim, ó, o favelado no Rio de Janeiro tem um monte de desvantagem. O cara que mora na Zona Sul, na favela do Rio de Janeiro, tem um monte de desvantagem. Mas quando ele olha para o mar, eu acho que ele esquece algumas coisas. Aquilo visual é lindo. Mas esse cara morava no deserto. Sabe por que ele morava no deserto? Porque ele era pastor de jumentos. Porque jumento está no final da lista de importância. Começa com gado de corte. Aí as vacas de Bazã ficam na beirada do Jordão, no lugar onde o Jordão tem remanso. Ali ficam as vacas. As ovelhas vão ficar nos outros lugares ali na planície. As cabras, os bodes vão ficar em outros lugares. E onde sobrou ficam jumentos. Deserto aqui, gente, apaga essa ideia de deserto do Saara, tá? Deserto aqui é uma região montanhosa, cheia de pedra. E aí ele fica tocando os bichos daqui para lá, e é assim o lugar, tá? Então ele tem que tocar os bichos para cima, depois puxar os bichos para baixo, procurando um lugar para eles comerem. E aí eles chegam, comem tudo quanto é vegetação e vai procurando. Então o trabalho dele era muito penoso por causa do lugar. E o deserto assim tem uma temperatura agradabilíssima em média. De dia vai fazer 56 graus e à noite vai fazer 8. 64 dividido por 2, 32, está ótimo.
O problema todinho é você achar a média. Porque de dia é bravo e de noite é terrível. E você tem que levar roupa para de dia e levar roupa para de noite. Meu amigo, aqui para nós, esse cara foi amaldiçoado quando nasceu. A mãe dele xingou muito, só pode. Mas tem uma coisa pior, que o trabalho dele era pouco produtivo. Tudo bem, você rala, o lugar é difícil, pô, eu trabalho lá na periferia, lá aquele lugar feio, não tem nada. Mas pô, no final é o seguinte, pô, eu ganhei uma grana legal, pô, dá para pensar aí, pagar as contas, sobrar um dinheirinho, vou por 5 essa grana. Mas, meu amigo, o trabalho dele era pouco produtivo. Você sabe quanto tempo demora para uma jumenta dar filho? Uma ovelha, 6 meses está sempre nativa. A jumenta demora 1 ano, meu amigo. E nem sempre a bichinha fica fértil. Até porque ela é teimosa, como uma mula também. Então o jumento tem que gastar a maior lábia com ela. Então ele não tem muito resultado. E assim, não dá, porque a ovelha, se você não vender a ovelha, não tem problema. Você mete lá o negócio nela, tosquia, arranca a lã e vende. Faz queijo com leite, faz churrasco se você estiver com fome de ovelha. Mas acho que só japonês come carne de jegue. Não dá para você fazer nada. Desculpa, japonês, mas eu sei que come. Não dá para você fazer nada. Já vi alguém mostrando assim, ó, essa jaqueta minha aqui é jaqueta de couro legítimo de jegue de Pernambuco. Show! Ninguém, cara, ninguém no mundo se veste com pele de jumento, couro de jumento. Você não tem jeito. Porque se a ovelha morrer, você pega e usa o que sobrou dela. Mas jumento, meu filho, não. Você tem que vender o jumento. E por isso, o trabalho dele é pouco lucrativo. Sabe por quê? Alguém que precisa de um jumento, não responda. É só uma pergunta retórica, tá? De novo, alguém precisa de um jumento? Só precisa de jumento quem precisa para fazer transporte. Apaga aquela ideia de que você pode usar um animal para arar. Naquela época ninguém tinha tido a inteligência de usar um animal para arar a terra, gente. Muito menos usar trator. Eles não sabiam que era isso. Então eles usavam os animais simplesmente para transportar carga. Só que todo mundo morava pertinho, meu amigo, das coisas. Quem fazia o trabalho mesmo eram os mercadores. Os caras saíam daqui, andavam 100 quilômetros e vendiam as coisas. Compravam as coisas no alto e vendiam, pegavam no preço baixo e vendiam em outro lugar mais alto. Então eles chegavam num lugar que produzia sal, que sal não valia nada, vendia peixe para os caras, ia lá para o outro lado e vendia sal para os caras. E ganhava dinheiro. E eles usavam o quê? Jumentos para transportar. Só que esses caras são bons de negócio. Na hora que você vai vender, o único cara que está a fim de comprar é um negociante. Se ferrou. Pensa bem, você tem uma única coisa para vender e o único cara interessado em comprar de você é aquele bandido do Salim. Você fez um péssimo negócio. Era pouquíssimo lucrativo. Mas tem uma coisa terrível, que é o seguinte: reparou que o negócio não era dele? De quem que era o rebanho? Do pai dele, um tal de Zibeão, cara. Pô, porque vai lá, pelo menos eu sou dono do negócio, eu sou dono do meu nariz, eu mando. Se eu quiser, eu mato essa porcariada todinha de jumento aqui e vou fazer outra coisa na vida. Mas é meu. Mas não, cara, do pai dele. Cara, vidinha desgraçada desse anátema. Deve ser daí que vem anátema, maldito. Deve ser daí, só pode. Mas tem mais, que é uma coisinha pior. O pai dele ia morrer e não ia ficar para ele. Sabe por quê? Porque quando você olha para o texto, está lá assim: e Zibeão tinha 2 filhos, Aí e Aná. Sabe o que acontece quando vem a descrição assim dos nomes das pessoas? Quem vem primeiro é mais velho. Aí é primogênito e para ele sobrou nada. Sabe o que ele vai ter? 0. Ele não vai ter nada, meu amigo. Ele vai ser empregado do irmão dele, se der bobeira. Nada, nada. Vai ter tudo bem, vai ter 1/3. Mas só que o pai dele tinha mais 20 filhos, provavelmente ele vai ter um 20º de 1/3.
ficar tudo pro irmão dele. Cara, vou te contar uma história, se você quiser anotar depois. Eu, se fosse a Nath, tinha dado um tiro no ouvido. Não hoje, obviamente. Mas o cara não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não conhecia nada, tinha uma vida desgraçada dessa. E do alto da montanha ele ficava olhando para o Jordão. Cara, show de bola o lugar. Ele via as festas, a mulherada toda lá andando, e ele lá no deserto, aquele calor desgraçado, só jumento em volta dele, levava uma lambida aqui assim de jumento. E toda essa desgraça, vou te contar, eu acho que esse cara tinha uma chance na vida de ser famoso. Sabe qual? Virar um homem bomba. Botar bomba em todos os jumentos, tocar todos eles na direção de um lugar e explodir tudo. Essa era a chance de Aná. Mas o texto diz que ele não fez isso. Sabe por quê? O texto não fala, mas eu acredito porque ele encontrou a vocação dele, ele encontrou sentido na vida dele. Porque quando você encontra isso, não importam as dificuldades. Quando você encontra a sua vocação, não importa as dificuldades, porque a vocação verdadeira supera tudo. Supera a pouca lucratividade, a dureza do trabalho. Supera o cansaço, supera tudo. Mas como é que ele superou? Ele superou porque encontrou fontes de águas termais no deserto. Ok, fontes de águas termais, você lembra, né? Água quente, aquele negócio que se abre no lado esquerdo da torneira, né? Tem duas torneiras, da esquerda e da direita, né? Q e F. Se não for no Piauí, é quente e frio. Se for no Piauí, é quente e fervendo. Ok? Naquela época não tinha torneira, os caras precisavam esquentar água. Só que água no deserto não tem, por isso que é deserto. Ok? Não tem água. E aí o cara descobriu fonte de água quente no deserto. Você deve falar, pastor, no deserto só tem água quente. Lamento te informar, meu filho, no deserto não tem água quente. Não tem água. E quando tem água, ela não é quente. E qual é a vantagem de ter água quente? A vantagem de ter água quente, Fernandinho, é a seguinte, é que depois de um show, senta numa banheira de água quente e relaxa. Aqui não tem, né, infelizmente. Aí você entra, cara, você descobre fonte de água quente. Tira essa ideia do Brasil, que fonte de água quente é aquele negócio que cai lá de cima, tá? É um buraquinho, sai e forma uma poça de água, ou para paulistas, poça d'água, para entender o que é, uma poça grande de água, com uma certa profundidade, uma espécie de bacia. Então ele entra na água quente, meu amigo, e coloca a coluna dele no lugar, e ele toma um banho, ele não fede mais o jumento. Aí dá para ele encontrar as minas na rua. As minas piram no cara. Mandei bem, né? Ok. Aí ele vai. Ele é outro, cara. Ele tem uma qualidade de vida excelente. Muda. Ele anda cheiroso, ele anda relaxado. Ele encontrou fonte de águas termais no deserto. Ele é outro cara. Mas o jumento dele também melhorou. Porque animal bem tratado fica melhor. A jumenta bem tratada fica mais fácil para o jumento levar o papo. Vai produzir filhos melhores. Vai engordar. Vai ser mais bonito. E na hora de vender o jumento, quando o salim vier, fala assim, não compra de mim, compra de outro. Vai com esse preço vagabundo? Não, meu jumento é bom, cara. Valorizo o que é meu. E aí tem outra coisa que é o seguinte, de noite ele bota, sei lá como é que é o nome daquele negócio, ele bota no chão assim, um saco de dormir dele da época, e ele deita e fica quentinho, cara, não tem mais 8 graus, porque a água é quente, e a temperatura em volta fica quentinho. E aí de noite, antes de deitar, ele pega uma bacia, uma espécie de bacia dele lá na época, pega e bota lá fora. E aí fica frio, cara. E de manhã, se ele quiser tomar um banho frio, tá legal, porque tem água fria. E ele dá água para os jumentos. A vida dele mudou. A vida dele mudou. É outro cara. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele é um baita de um sortudo. Hoje teria ganho na Mega Sena, sei lá, de um ano. Não, não foi. Não foi. Sabe por quê? Porque ele tomou 4 atitudes. 4 atitudes. A primeira delas é porque ele cumpriu a missão que ele tinha. Diz o texto que ele não virou um terrorista. Diz o texto que ele não largou os rebanhos do pai e foi para a balada.
Diz o texto que ele não largou os rebanhos do pai e foi ser empreendedor do lugar. Não largou o rebanho do pai e foi para o sim. Ele ficou cuidando dos rebanhos do pai. O texto diz, enquanto cuidava dos rebanhos de jumento do seu pai Zibeão. Ele cumpriu a missão que ele recebeu. Gente, você pode estar no deserto que for. Você recebeu uma missão, cumpra. Missão dada, missão cumprida. É isso. Você recebeu uma missão, cumpra. Pergunta para a Nauzira, por que ela não saiu de Angola? Porque ela tinha uma missão. Ela tinha uma missão. Pergunta para o Fernandinho, por que ele faz show pulando, morrendo de dor, sabendo que quando ele acabar de pular vai doer mais? Porque ele tem uma missão. E você precisa cumprir a sua missão, terminar. Vocês são, na sua grande maioria, jovens. Vocês têm que pensar que vocês vão viver de 100 a 120 anos. Eu espero que vocês não vivam isso tudo, porque eu espero que Jesus volte antes. Nada contra vocês, mas a eternidade é muito melhor que aqui. E vocês têm que pensar que o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. É cumprir a missão. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de poder falar 2 frases na minha vida. Na verdade, 2 versículos bíblicos, não 2 frases. O primeiro versículo bíblico que eu gostaria de falar é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando eu tinha 10 anos, me perguntaram qual é o seu versículo predileto. Eu não tive dúvida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todo mundo caiu na gargalhada. Um garoto nem começou a vida, está pensando no final dela. Isso para mim é propósito. Eu quero terminar bem minha vida. Não por minha causa, mas por causa da missão que eu tenho. O segundo versículo que eu tenho na minha vida, que eu quero falar no último instante da minha vida, é: está consumado. Espero não ser na cruz, mas eu quero falar isso. Mas em contrapartida, eu quero ouvir uma coisa, eu só quero ouvir uma coisa na hora que eu fechar os meus olhos. Eu quero ouvir: venha bendito do meu Pai. Eu quero saber que eu cumpri minha missão. Alguns anos atrás, há 6 anos atrás, eu perdi um grande amigo. Perdi um grande líder. Perdi um cara que para mim foi uma inspiração em alguns momentos. Eu sei que você já deve ter perdido pessoas queridas, mas eu perdi aquela pessoa da forma mais difícil de se perder alguém, eu acho. Ele se suicidou. Ele era um pastor. Era meu amigo de adolescência. Eu liguei para ele 1 ano antes do suicídio dele. Ele me disse: João, sabe qual é o problema? É que eu parei, João. Eu larguei. Eu não completei a carreira. Eu não posso voltar mais, João. Eu sou um fracasso. Até hoje, eu confesso que eu me sinto culpado de não ter pego um avião e encontrar com ele naquela hora. Eu tentei fazer por telefone o que eu deveria ter feito pessoalmente. A sua missão deve ser terminada. A única coisa que Deus pede que você faça é terminar a sua missão. É terminar bem. Aná terminou muito bem a missão dele. Lembre-se, não são os seus resultados, é o seu resultado. É só no final. Não importa quantos gols você fez, não importa quantos pontos você marcou, o que importa é o resultado final do jogo. Se seu time ganhou ou não. Não importa quantos shows você fez, o importante é o final. Mas ele não apenas cumpriu a sua missão, ele fez mais coisas. Pensa bem, antes dele, as pessoas viviam naquele deserto apacentando jumentos, porque
Porque o pai deles, Zibeão, não foi o cara que teve a ideia de botar jumento lá em cima. As pessoas andaram por aquele lugar séculos, milênios antes deles. Todo dia tinha alguém andando naquele deserto, porque o deserto é um caminho também. As pessoas precisavam atravessar o deserto para ir para outros lugares férteis. Isso me leva a entender, então, que ele fez algo diferente. Ele fez algo diferente. Porque diz o texto que ele descobriu as fontes de águas termais. Não foi um dia ele estava parado e de repente começou a borbulhar, a terra começou a, sei lá, se dissolver e começou a aparecer água na frente. Não, ele descobriu, o texto é isso, ele achou, ele encontrou. Isso significa uma coisa muito interessante, é que ele ousou. Ele andou por caminhos em que ninguém nunca tinha andado. Ele foi um cara ousado. Ele foi um cara que falou assim, não é possível que esse deserto fique sempre assim. Tem que ter algo diferente nesse deserto. Eu vou procurar um caminho diferente, vou procurar um atalho. Ele não se conformou com a realidade. Gente, você está no deserto, sabe o seguinte, deserto é um lugar bom. Dentro do deserto tem coisa boa. Deus não fez o deserto para você morrer nele. Deus não fez o deserto para ninguém morrer. Lá no meio do deserto, Deus continua agindo. Ainda que Ele tenha que fazer brotar fontes de água, como Ele fez com Agar, ou que Ele faça você descobrir onde Ele já tinha posto as fontes. Você precisa sair do trilho, você precisa sair do caminho. Não do caminho de Deus, mas do caminho das pessoas que andaram na sua frente. Quando eu falei que eu não queria ser igual aos meus antepassados, é porque eu sabia que Deus não me pedia para eu fazer as mesmas coisas que eles. Eles são referenciais para mim de vida cristã. Quem me conhece só um pouquinho sabe o quanto eu amo meus avós, amo meu pai, amo meus tios. Mas se você olhar, você vai falar assim, esse cara é a prova da involução humana. Tem gente que nunca viu meu pai sem estar com a barba perfeita, terno e gravata. Tem gente que nunca me viu de barba perfeita, terno e gravata. Ele é um exemplo de um sujeito elegante. E de outras questões que eu nunca vou ser. Mas eu tenho que andar por outros caminhos. Eu tenho que encontrar outras formas. Porque senão o meu rebanho de jumento vai morrer de fome, porque o deserto está se exaurindo. O deserto está acabando. Se eu não fizer coisas diferentes, eu não vou obter os resultados que Deus preparou para mim. Eu vou enterrar o meu talento, o meu dom, para devolver para Deus. Deus me mandou arriscar, ousar, procurar. Você, para cumprir a sua missão, precisa se arriscar, precisa sonhar, precisa acreditar que no deserto tem fonte de águas termais. E se não tiver, pelo menos valeu a pena, porque você saiu da mesmice, porque o sonho fez com que a rotina não fosse entediante, matasse você de cansaço. Mas como você conta com Deus, você pode saber que Ele já preparou fontes para você encontrar. Ouse. Nunca diga assim, quero ser igual o pastor João Marcos, quero igual ser Fernandinho, quero... Não. Queira buscar as fontes que Deus preparou para você, onde você estiver. Sonhe, busque, acredite, Deus tem mais e melhor para você. É preciso ousar. É por isso que a gente tem esse monte de projeto no mundo. Hoje uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor deve ficar doido, né? Que chega um monte de gente com um projeto. Eu falei, você não me conhece, meu filho. O cara chega com um projeto, ele que fica doido, que eu fico dando ideia para ele. Ele vem com um projeto, eu falei, por que você está pensando tão pequeno? Por que você não pensa algo maior? Aí chega o Dawei para mim, pastor, com o negócio da água. Eu falei, legal, Dawei, isso aí vira um programa, não pode ser só na China, não, isso tem que ser no mundo inteiro. Daí você sabe, não é certo da cabeça mesmo, né? Legal, pastor, eu vou trabalhar nisso. Tem que sonhar, gente. Tem que acreditar.
Esse mundo está cheio de oportunidades, cheio de fontes de águas termais que vão mudar a nossa vida, vão mudar o nosso ministério, vão mudar o mundo, se nós as encontrarmos. Se você as encontrar, é preciso ousar, é preciso acreditar. Ana cumpriu a sua missão. Ana não se conformou com a realidade que enfrentava, que o cercava. Mas é muito interessante que o texto diz que ele descobriu o que mesmo? Fontes de águas termais. Ele não descobriu uma fonte de água termal. Não foi uma fonte, não, ele descobriu fontes de águas termais. Sabe o que significa isso? Que ele descobriu mais de uma, é óbvio. Mas isso significa, de fato, que ele não se contentou com o primeiro sucesso. Ele não se contentou com o primeiro sucesso. Ele encontrou a primeira fonte. E aí, o que ele fez? Ele deu um upgrade no rebanho dele. Mas ele falou, cara, se achei uma, eu vou achar mais. Se eu ganhei isso, deve ter mais. Eu vou vasculhar esse deserto. Eu imagino que ele fez um planejamento estratégico e ele criou um mapa e ele esquadrinhou aquele deserto. E no final ele conhecia melhor o deserto do que a mulher dele. Até porque ela não ficava no deserto. Ele não se contentou com o primeiro sucesso. Ele era irrequieto, eu imagino, muito irrequieto. Normalmente a gente para na primeira bênção. Uma vez perguntaram para um amigo meu, estava no seminário, ele já era professor, perguntaram assim, o senhor acredita na segunda bênção? O pentecostal perguntando. Ele falou, segunda, acredito até na milésima, rapaz. Quantas vierem eu estou acreditando. E é isso na vida da gente. A gente não pode se saciar com uma bênção. A gente tem que querer todas que Deus tem, porque elas não são para nós, elas são para os outros. Elas são para ser usadas para os outros. Ele teve uma vida melhor, ele teve uma vida muito melhor. Mas quem teve uma vida melhor foi a sociedade depois de Aná. Porque as pessoas agora sabiam que o deserto não era um lugar tão perigoso, porque tinha fontes, eles não morreriam mais de fome nem de frio. Ele não se contentou com a primeira bênção. Ele quis mais, ele quis tudo. E o texto diz, não que ele descobriu uma fonte, nem que ele descobriu as primeiras fontes, diz que ele descobriu todas as fontes do deserto. Esse é o cara. Ele não para. Ele quer sempre mais. Eu fico olhando para os nossos missionários. Eu fico vendo o Caio, por exemplo. O Caio plantou uma igreja, praticamente, né? E aí, agora que está tudo bom, que ele está com o jumento na sombra, ele está plantando outra. Ele não se contentou com a primeira bênção. Ele está indo para a segunda. Lá na Itália, aliás, tem isso. Tem um cara lá que está construindo um templo enorme também. E ele está deixando a igreja depois de 10 anos, porque ele vai plantar outra igreja. Eu fiz um desafio a ele há 2 anos atrás. Falei, cara, você quer ser um pastor de uma igreja de 600 membros, que para a Itália é um mundo de igreja? Ou você quer, daqui a 30 anos, ter plantado 8 igrejas? Ele falou, estou nessa aí, segunda aí, pastor, 6, 8 igrejas, estou nessa daí. E o Fábio está largando um ministério de sucesso para começar de novo, de baixo. Porque ele não se contentou com a primeira bênção. Ele quer mais, muito mais. Você vai sair desse sim com um monte de visão. E você vai sair alegre porque você encontrou um monte de fontes. Mas não são só essas. Não são só essas. Deus tem muito mais para você. Mas a quarta e última atitude que eu quero falar para você sobre esse personagem bíblico. Talvez a mais importante para todos nós aqui. É que ele não foi egoísta. Ele compartilhou as suas descobertas. Sim,
Ele compartilhou o seu conhecimento e as suas vitórias. Eu acho que eu podia ser um Aná. Não na parte ruim. Mas eu acho que eu poderia cumprir minha missão. Eu acho que como eu sou irrequieto, eu acho que eu ia acabar descobrindo uma fonte de água termal, porque eu sempre estou querendo uma coisa diferente. E eu não ia ficar satisfeito com a segunda, mas se eu não fosse crente, eu não sei se ia compartilhar, não. Eu ia meter um copyright, meter um título de posse naquele negócio, ninguém nunca ia saber, cara. Ia beber aquela água até acabar. Ia botar veneno para ninguém mais usar depois, talvez, né? Ah, é? Vocês querem jumento? Não vai ter jumento nenhum mais aqui, não. Nada disso. Não, não ia fazer isso, não. Deus é bom. A grandiosidade do cara. Ele descobre. Ele compartilha. Séculos depois, as pessoas não se lembram das fontes de águas termais, reconhecem a importância que ela tem para a economia da região e se lembram dele porque ele contou. Ele virou um referencial de bondade. Ele virou um referencial de bondade. Nós vivemos um mundo tão competitivo que agências missionárias têm segredo entre elas. Sim, segredos estratégicos. Vou fazer igual o Ed fez. Estudamos na mesma escola, então posso fazer. Um bando de idiotas nós somos quando fazemos isso. Conhecimento é para se compartilhar. Vitória é para se compartilhar. Vitória que não se compartilha não é vitória. Conhecimento que não se compartilha é que o apóstolo Paulo fala, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Não tem valor nenhum. Porque quando você compartilha, você demonstra o seu amor. Você demonstra a sua bondade. Mas, de fato, você demonstra a bondade e o amor de Deus. Você vai sair daqui. Daqui a 40 horas, 48 horas, você deve estar na sua casa e talvez você esteja voltando do culto da noite na sua igreja. E você precisa compartilhar o que você ouviu aqui. Você precisa compartilhar o que você descobriu aqui. Você precisa compartilhar as fontes de águas termais para que as pessoas saibam que no deserto tem vida. Para que as pessoas saibam que Deus preparou condições não apenas para a subsistência, mas condições para o crescimento, para o desenvolvimento, para a transformação. E elas nunca vão saber, a menos que você fale, porque elas não têm a sua coragem, elas não têm a sua oportunidade, elas não têm a sua visão. Mas elas podem ouvir a sua voz, podem acreditar em você, podem seguir você. A partir de hoje, você é detentor de segredos que valem a eternidade e que precisam ser compartilhados, porque senão não tem valor nenhum. Mas agora eu quero trazer isso para a sua vida. O deserto é inevitável, você sabe disso? Sabe por que o deserto é inevitável? Porque você não nasceu para ficar no lugar onde você nasceu. Você não nasceu para ficar no mesmo lugar, você nasceu para cumprir uma missão, e a missão é: ocupem toda a terra. E para isso você precisa atravessar desertos como é o oceano, desertos como o Saara,
Desertos em diversos aspectos, mas você precisa passar por desertos na sua vida emocional. Você precisa passar por desertos na sua vida espiritual. Eu tive uma depressão em 2004. Eu sei o que é querer morrer, sem ter nenhuma razão para querer morrer. Uma descompensação biológica, porque eu não respeitei o meu limite físico. Trabalhei demais. Foi um deserto que me fez melhor. Quem trabalha comigo e não me aguenta hoje, morreria 8 anos atrás. O deserto te torna melhor. Mas você só sobrevive no deserto. E só sai dele melhor se você encontrar fontes de águas termais. Eu não sei se você está passando um deserto. Não sei se você acabou de sair de um. Eu não sei se você vai sair daqui e encarar um deserto. Mas eu quero dizer a você que Deus preparou fontes de águas termais nesse deserto para você. E você deve enfrentá-lo, procurando achá-las e fazendo bom uso delas. Mas agora eu quero apontar para você as necessidades do mundo, porque o mundo está no deserto e o mundo procura fontes de águas termais. E você é a fonte de águas termais. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu peço para você, nesse instante, pensar numa fonte. Uma fonte de água termal. Pensa assim num lugar em que está brotando água do chão. E veja que o negócio está crescendo e a água está enchendo o lugar ali. Tem uma fonte grande já ali agora. E a água é boa, o povo está gostando da água. Agora, eu quero que você veja que tem uma placa nesse lugar. Sim, tem uma placa. Nesse lugar, tem uma placa com o nome da fonte. Eu quero que você vá lá e olhe o nome da fonte. Eu quero que você veja que está escrito o nome da fonte, está escrito o seu nome. Porque Deus construiu a sua existência, a sua vida, para que você seja uma fonte de água termal no deserto. Você não sabe quem vai beber da sua fonte. Você não sabe quantos vão beber dela. Mas você foi posto nesse mundo como uma fonte. Mas você tem uma enorme capacidade, diferente de qualquer fonte, porque você pode ir aos sedentos. Você pode ir aos cansados. Você pode ir aos que têm frio. Você pode ir aos que precisam de refrigério. Porque você é fonte de água viva. Porque Deus declarou isso quando criou você e quando vocacionou você. Nesse instante, com essa palavra de Deus para você, eu desafio você a dizer: Deus, eu quero ser fonte de água viva no lugar que o Senhor quiser. Porque eu sei que o Senhor preparou fontes de águas termais na minha vida, no meio do deserto. E eu não temo mais o deserto. Porque eu posso vencer o deserto, porque o Senhor está comigo. Porque as tuas fontes me dão o refrigério, matam a minha sede, solucionam a minha dificuldade, me animam. E eu posso ser fonte para as pessoas. Porque o Senhor me vocacionou para ser fonte. Eu digo sim.
Se você fez essa oração, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Nós vamos molhar esse lugar aqui na frente com as águas que Deus preparou para nós, com a sua vida. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Você é a esperança de um mundo que tem sede de Deus, que precisa conhecer a realidade que nenhum deserto pode obstaculizar, nenhum deserto pode secar. Você pode fazer o Saara brotar, você pode fazer o Nordeste ficar irrigado, porque quem te enche de água é Deus. Eu vou pedir para você subir e vir aqui à frente. Tem bastante gente que não pode subir, pode vir aqui para cima. Em nome de Jesus, eu quero ver um dilúvio nesse lugar de fontes. Não para minha alegria, mas porque Deus preparou na sua vida. Suba você, venha mais para cima, você, em nome de Jesus. Eu vou continuar desafiando você. 280 milhões de pessoas procuram mais drogas, uma fonte. Tem sede. Você tem a água da vida. Vai ficar com ela para você. Um 1,2 bilhão de chineses não conhecem Jesus Cristo. Precisam de água. Água para os sedentos. Nós precisamos de 50 radicais neste congresso para gastarem a sua vida nos próximos 5 anos indo para a China. Mas Deus já encheu a sua vida de água. Você pode ir para o deserto da China, porque a sua vida está cheia de água. Não tenha medo. A segunda melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu tomei aos 17 anos, quando eu desisti de ser médico, desisti de ser rico. Quando eu entendi a minha vocação. Eu passei por desertos, mas eu nunca passei sede. Eu passei por desertos, mas eu nunca precisei deixar de me banhar, porque meu Deus fez sempre com que eu descobrisse águas. Eu deixei uma igreja que me pagava bem e que me dava uma vida tranquila, porque eu sei que Deus tem mais para mim e tem mais para você, porque Ele já encheu você da água da vida. Eu não vou insistir mais, mas eu continuo dizendo a você: está lotado de água em você, você pode derramar nesse mundo. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Adilson que venha aqui à frente e que ore. E que ore para que o mundo seja saciado. Se você puder se colocar de joelho, como as pessoas que à frente se colocaram, vamos orar por essas pessoas, mas vamos orar pelo mundo que tem sede de Deus. Deus, nosso Pai, nós nos rendemos diante da Tua palavra. O Senhor quer usar vidas e, a exemplo daquele que foi usado ali no deserto, nós também queremos ser usados pelo Senhor. Deus, aqui agora, atendendo ao convite do Senhor, nós temos um pelotão, nós temos uma tropa, um grupo, um exército que se coloca diante do Senhor para dizer: Senhor, mesmo que seja no deserto, nós queremos te servir e fazer o nosso melhor. Mas a gente quer melhorar o deserto e a gente quer procurar uma situação nova. Queremos que o Senhor use a nossa vida para abençoar as pessoas aonde quer que estejamos. E ó Deus, nós te louvamos porque estes jovens, rapazes, moças, homens e mulheres aqui estão aqui por causa do Senhor, da Tua palavra ministrada nesta hora.
que nós entendemos e temos a plena convicção de que o Senhor vai posicioná-los aonde quer que o Senhor deseja. Ó Deus, os desafios são tão grandes, mas nós sabemos que Tu has de direcioná-los e colocá-los para Te servir. Senhor, como foi dito aqui pelo pastor João Marcos, nós estamos orando e esperando que o Senhor vocacione pessoas para a China, para o Radical Ásia. E desde esta manhã ouvimos este desafio. E nós acompanhamos o dia onde pessoas procuraram nossos missionários para dizer: olha, eu estou à disposição. Mas nós estamos orando por 50. Por pelo menos 50, Pai. Senhor, nós queremos ter essa colheita aqui agora. Queremos que o Teu Espírito faça isso no coração e na mente daqueles que o Senhor já tem preparado para atender este desafio. Mas também temos outros desafios no mundo, mas também aqui no Brasil. E, ó Deus, a Junta de Missões Nacionais está trabalhando por uma mega trans. E eles estão lutando para desafiar também um grande exército, para dar um tempo, Senhor, da sua própria vida separado para levar a mensagem por todo o Brasil. Senhor, dá uma colheita aqui também de gente que o Senhor não vai levar para a China, mas que vai ser bênção por todo o nosso Brasil, do Iapoque ao Chuí. E eles vão levar Tua palavra, eles vão ministrar a Tua palavra. Ó Deus, o mais importante é saber que o Senhor pode fazer brotar água no deserto, mas que o Senhor usa a gente para encontrá-las e para disponibilizá-las para aqueles que estão sedentos. Completa este chamado, Pai. Completa esta vocação no coração e na mente de cada um. Ó Deus, cria condições, Pai, dá ideias, mas também que não seja somente neste momento, mas quando saírem daqui, que eles encontrem apoio em suas igrejas, que o coração dos pastores destes vocacionados já esteja preparado, Pai, para ajudá-los a descobrir onde é que eles vão trabalhar, porque todos nós estamos em missão. Alguns o Senhor vai levar, outros permanecerão, mas serão bênção do Senhor vivendo missionalmente. Levanta a igreja, Pai, para apoiar também. Tira todo o preconceito, discriminação, Pai, e faz aquilo que o Senhor quiser fazer. Muito obrigado por este congresso, Pai. Muito obrigado porque já neste tempo o Senhor tem feito grandes milagres aqui e continua a fazer. E agora nestas vidas que nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou uma decisão hoje que diz respeito a ser um missionário, eu peço a você que no final dessa reunião você vá para a tenda da convocação. Se você pensa em ser um radical da China, vá, ou para um radical, vá para a tenda do radical. E se você pensa, eu estou esquecendo qualquer outra, me mandaram falar, mas eu tenho TDAH, esqueço as coisas. Qual foi a terceira que me mandaram falar? Provar, ok. Você deve pro provar, eu não lembro o que é, mas qualquer outro você vai pro provar, tá bom? Falar com grava. Tá, Jaci, eu falei para você me dar por escrito, você não acreditou? Aí para ir pro provar. Ok, turma, eu quero pedir um favor a você. Nós temos umas 1.500 pessoas assistindo pela internet. 2.000 agora. É isso que eu queria. Que você batesse palma para eles e dissesse para eles que vocês são muito bem-vindos ao Sim. Deus abençoe. Ok, acabaram de me ajudar aqui. Se você quer ser voluntário, vá para a tenda provar. Falando em voluntário, vai ter um negócio chamado Olimpíada ali em Londres. Sabe, né? Londres é depois de Londrina um pouquinho. Aí tem uns caras que não tem o que fazer, cheio de dinheiro no bolso,
tudo filho de rico, milionário. Ligaram para a junta e disseram, não dá para fazer nada não lá em Londres, tá? Estou com tempo livre, dinheiro sobrando. Estou a fim de ir a Londres, dar uma passeada durante a Olimpíada. Aí, o Grava também, que é um cara que quase não tem trabalho para fazer, falou, tá bom, vou fazer uma excursão para lá, a gente vai ficar olhando os jogos. Foi isso? Não foi, Grava? Não foi isso, gente. A gente faz um trabalho de evangelização fantástico nas Copas. Se você já me nas Copas e Olimpíadas, se você já me viu com aquele casaco tipo do Grava, não é o mesmo, tá? A gente trabalha com uma série de estratégias nas Olimpíadas. E nós desafiamos, irmãos e irmãs, queridos e queridas, as pessoas a irem. É um dos lugares mais caros do mundo, Londres, normalmente. E na Olimpíada vai ficar mais caro ainda. Esse povo juntou o que tinha e o que não tinha, muitos deles. E tem gente que está indo por milagre. São 173 brasileiros que vão sair daqui, vão passar pela Espanha e depois vão para Londres. E vão transformar a vida das pessoas com as quem eles conviverem. Vão evangelizar usando diversas estratégias. Eu estou passando uma temporada em Londres, eu vou sair antes da Olimpíada começar. Estou lá ajudando a organizar. E eu vejo como eles gostam de brasileiro. Como eles gostam. Eu tenho certeza que isso vai ser um resultado fantástico. Eu quero chamar aqui à frente o Grava e quero chamar os voluntários que estão aqui, que vão para lá. Não estão aqui os 173, estão aqui, quantos? Cerca de 30. E nós vamos fazer o comissionamento deles. Eles são missionários voluntários da Junta de Missões Mundiais, mas são missionários voluntários da Convenção Batista Brasileira, são seus missionários. Seus. Você vai ter 173 missionários lá na Olimpíada. Então, quando você vir o Neymar perdendo um gol, glorifique a Deus, porque tem 173 que não vão perder uma chance para falar em Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabem que você vai estar orando por eles. Nós vamos fazer o comissionamento. Quer falar alguma coisa aqui? Você que é o pai dessa turma toda? Fala aqui. Boa noite para todos. Eu queria só dar uma palavra enquanto alguns outros voluntários se aproximam. Se você está indo para Londres, mesmo não recebeu o uniforme, venha para cá, todos vamos receber a oração do povo de Deus reunido aqui. Eu queria dizer só uma palavra. Nós temos lá na Junta de Missões Mundiais cerca de 730 missionários hoje, espalhados por mais de 60 países. Alguns desses meus colegas estão em lugares muito fechados, países com pouca porcentagem de cristãos. E eu imagino que a primeira oração que um colega desses, quando chega no país, faz, é pedir a Deus que use o ministério, a vida deles ali, durante o tempo que eles permanecerem, para que um dia uma igreja se levante naquele país, e uma igreja tão forte, capaz de um dia sequer poder enviar missionários de volta para o seu próprio país, para o Brasil, e pregar o Evangelho. Eu creio que essa foi a oração um dia que muitos pastores, missionários ingleses que para cá vieram, fizeram ao chegar na nossa terra, no nosso Brasil. Há muitos anos atrás, a Inglaterra foi um dos maiores enviadores de missionários para o mundo inteiro. E para cá eles enviaram muita gente. Hoje, a igreja inglesa clama pela presença de missionários. As igrejas que se transformaram em mesquitas muçulmanas, que se transformaram em shopping center, que se transformaram em disco clube, muitas delas hoje secas, sedentas, clamam para que os países para onde eles enviaram missionários e plantaram igrejas devolvam para eles aquilo que eles mais precioso entregaram, que foi o Evangelho de Jesus Cristo. 170 brasileiros de mais de 20 estados e diversas denominações estão cumprindo uma promessa de levar o Evangelho de volta para aquele país. E um dos lugares que nós vamos nos hospedar ali será o seminário do Spurgeon, que foi conhecido no auge da igreja inglesa como o príncipe dos pregadores. E o próprio Spurgeon um dia, olhando para um dos seus filhos, disse: meu filho, se Deus te chamou para ser um missionário, eu ficaria muito triste vendo você se tornar um rei.
Eu penso que quando Spurgeon disse aquilo para o seu filho, ele não pensava e não desejava ali que seu filho fosse um missionário, mas ele desejava que o seu filho soubesse qual era o sonho de Deus para a sua vida. Eu penso que todos vocês vieram aqui atrás da mesma coisa, descobrir qual é o sonho de Deus para a sua vida. E se Deus tem um sonho de fazer você um missionário do Senhor, em qualquer lugar deste mundo, do nosso país, não troque isso por nada. Esse é o nosso desejo, é o desejo desses 170 brasileiros que vão representar você. Se você não pôde estar conosco nessa, não fique fora da próxima. A Junta de Missões Mundiais não perde um grande evento esportivo internacional. Já estivemos na Copa, nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, e onde estiver gente do mundo inteiro, lá estará a Junta de Missões Mundiais para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Eu vou pregar numa igreja em Londres dentro de 3 semanas, numa igreja que tem 41 nacionalidades, tem 250 membros. 41 nacionalidades. Se a gente evangelizar a cidade de Londres, a gente evangeliza o mundo. Quem sabe Deus vai chamar você para ser um missionário nosso lá. Só na Irlanda tem 40 mil brasileiros. A grande maioria está lá de forma ilegal. Precisam do Evangelho. A gente vai abrir o campo da Irlanda. Mas agora a gente vai abrir o mundo com esse povo. Eu vou pedir para vocês ficarem de joelho, gente, que comissionamento é de joelho. E vou pedir para vocês ficarem em pé. Todos vocês, porque são missionários seus. Você tem a obrigação de orar para esse povo aqui. Eu vou chamar o pastor Pedrão porque ele foi atleta. Ele jogou vôlei durante muito tempo, você vai ouvi-lo falar. Eu hoje ganho dele no PlayStation. Mas ele sabe o que é isso. Sabe o que é uma competição e sabe como é a hora de falar de Deus nesse momento. Pastor, abençoe esse povo em nosso nome, por favor. Em nome de Deus. Amém. Eu quero convidar você a ir a Londres também, através da oração. Eles precisam ser sustentados por vocês em oração. A você que está aqui no evento, sim. A você que está conectado à internet. Quem assume um compromisso de orar por eles, não agora, mas orar durante toda a Olimpíada, para que eles sejam a tua voz, a voz de Deus naquele lugar, levante a mão e diga amém. Mantenha a tua mão estendida. Estenda as duas mãos para cá, porque nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos aqui no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, para pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos que disseram, eis-nos aqui. Que estão indo para uma terra desconhecida, falar para um povo desconhecido, onde não existe habilidade pessoal para lidar com isso. Por isso que nós clamamos pela tua intervenção, a intervenção do teu Santo Espírito, que eles sejam neste momento comissionados e ungidos por ti, que eles recebam porção dobrada da tua unção, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, que ao olharem uma pessoa, o teu Espírito diga, é aquele que você vai falar do meu amor. Ó Deus, nós pedimos que tu dês a eles a paz que excede todo entendimento, que tu possas ir à frente, Senhor, como tu foi com o povo de Israel, que tu possas ir à frente guiando os passos dele, que tu possas, ó Deus, abrir o mar para que eles possam caminhar, que tu possas fazer eles andarem por sobre as águas, porque o objetivo deles não é estar num evento, o objetivo deles não é assistir jogos, porque talvez nem conseguirão, mas o objetivo deles é honrar o que tu fizeste na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, Senhor, que tu potencializa a vida deles, que seja um marco na vida deles, que seja um marco na vida daquelas pessoas, que seja um marco nas nossas vidas. Nós erguemos as nossas mãos e as nossas vozes para dizer, Senhor, seja com eles, abençoe e os guarde, livra-os de todo mal, envie os teus anjos, fortifica-os e dê saúde, que não haja nenhum impedimento, que não haja nenhum contratempo, desde o momento em que eles pisarem no aeroporto do Rio de Janeiro até o seu retorno. Obrigado, Deus, porque nós conseguimos enxergar com os olhos da fé aquilo que tu já realizas através da vida destes homens e mulheres de fé. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor dizendo, glorificando a Ele pela vida dessa galera abençoada. Salvação.